A situação dos Estados Unidos não está ficando muito legal. A guerra do Irã, que está acontecendo, uma ação conjunta entre Israel e o governo Donald Trump, está causando dentro do próprio país norte-americano a repulsa até mesmo de veteranos, de militares do exército norte-americano. Então hoje pela manhã eu me deparo com um vídeo justamente sobre isso aqui, matéria do G1. Veterano é expulso à força de audiência no Senado dos Estados Unidos após criticar a guerra contra o Irã. Assista ao vídeo. Caso ocorreu nesta quarta-feira durante uma audiência no Capitólio. Homem foi removido à força por policiais e pelo senador americano Tim Sheehan. Acho que a pronúncia seja essa. Aqui está o vídeo, mas antes da gente ver, eu peço a você que deixe o seu like. O canal vem crescendo bastante. Se você quiser, não é obrigado, mas peço para você também se inscrever, ok? Vamos dar uma olhada no vídeo. Please stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Why are you here? Why are you getting Free arrested? Palestine, from the halls of Mount Azupla to the shores of Tripoli. Palestine will be free. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. And what did they do to him? They pulled him out, got his arm trapped in a door, broke his arm, tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. America does not want to fight this war in Iran, and the soldiers don't, right, Brian? No, they don't. Go behind that. Don't want to send their sons and daughters to fight in Iran. One more like, just so you don't trip it off. Please. Bom, é o seguinte, a situação lá realmente está ficando, né, absurda. Então, novamente, a matéria aqui do G1 fala, né, o caso ocorreu durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Segundo a emissora CBS News, o homem foi removido à força por seguranças e pelo senador republicano Tim Sheehan, de Montana, por interromper uma reunião para protestar contra a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Bom, no vídeo que a gente acabou de ver, percebemos que a preocupação maior é com o próprio exército americano, mas não com a instituição e com as pessoas que fazem parte, né? Os Estados Unidos têm muito uma característica de reconhecer o exército como irmão de armas, independente da cor da pele, independente da sua origem, classe econômica, etc. E realmente faz sentido, porque essa guerra que está acontecendo no Irã não é em benefício e prol dos Estados Unidos, mas, primeiramente, para beneficiar a presença ali na região do Oriente Médio de Israel, e também para beneficiar as indústrias do petróleo dos Estados Unidos. Caso vocês não saibam, uma semana antes dos ataques realizados, do início dos ataques realizados contra o Irã, o presidente Donald Trump ele se juntou com algumas das maiores empresas, representantes dessas empresas, da indústria petroleira lá dos Estados Unidos. Ou seja, se ali naquela região existe uma grande importância, se eu não me engano, de 40% do petróleo que é produzido no mundo está lá, uma guerra naquela região faz com que o preço do petróleo aumente. Logicamente, essas empresas que têm reservas de petróleo, elas vão vender esse petróleo mais caro por conta dessa crise. Então, o veterano e ex-fuzileiro naval lá, foi preso, né, o Brian McGinnis, ele está querendo mostrar o seguinte: olha, as pessoas do nosso país vão morrer pelos interesses de outro país e pelos interesses da família Trump, porque com certeza eles estão ganhando por conta desses acordos e reuniões realizadas uma semana antes com representantes dessas indústrias petroleiras. Continuando a leitura da matéria aqui, o militar era Brian McGinnis, um ex-fuzileiro naval que concorre como candidato ao Senado pela Carolina do Norte. Ele afirmou que seu braço foi quebrado enquanto era removido da reunião. A polícia do Capitólio acusou de ter agredido agentes no local. Bom, até então a gente não viu imagens sobre isso. Pode ser que apareça, né? Após cerca de 30 minutos de audiência, o veterano interrompeu a reunião e começou a gritar: os Estados Unidos não querem enviar seus filhos e filhas para a guerra por Israel, justificando o fato de que esse conflito não tem sentido
e que só vai causar mais morte para os soldados norte-americanos, que são filhos e filhas de pessoas que residem nos Estados Unidos. Tem famílias que podem ser destruídas por conta dessa guerra. Segundo a CBS, a emissora CBS, ele foi preso e enfrenta 3 acusações de agressão a um policial, 3 de resistência à prisão e 1 de obstrução e perturbação de ordem pública por interromper a audiência. Bom, ao meu ver, o que ele estava fazendo ali, interrompendo, entre aspas, né, a audiência, era uma manifestação. Só que talvez por conta dele ser um candidato provavelmente democrata, não atender e não representar os interesses republicanos, que é o partido do Donald Trump, provavelmente ele sofreu essas 3 acusações aqui. Em publicação no X, o senador que estava lá, o Sherry, cara, que nome feio da porra, afirmou que o manifestante estava descontrolado e que decidiu ajudar a apaziguar a situação. Então, o cara que manifesta é descontrolado e ele quer passar, né, o Sherry, quer passar a imagem de que ele é um herói. Aqui no comentário, eu achei bem interessante, deixa o vídeo passando aqui só para ilustrar. Isso é na Coreia do Norte? Olha a pergunta, isso é na Coreia do Norte? Já que os Estados Unidos vive atacando e dizendo que todo mundo é ditadura. Eles não são ditadura. Não acompanho muito, mas não deve ser nos Estados Unidos. Lá é o berço da democracia atual, né? O cara foi totalmente irônico, mas também totalmente sensato. Ele sabe o que está falando aqui. Os Estados Unidos se considera um berço da democracia, um exemplo de democracia. O país mais democrático do mundo. Cara, ele estava se manifestando. Se você quer retirar ele lá do Capitólio, tudo bem. Mas a essa agressividade, com essa agressividade a ponto de chegar a quebrar o braço de alguém, a resposta está aqui, logo acima, no comentário acima. Que ditadura é essa? Isso é ditadura. Trump está estabelecendo uma ditadura. Mas por que ele está desesperado? Ele está desesperado. Se vocês acompanharem os últimos vídeos do Donald Trump em suas aparições públicas, ele está ombros caídos, olhar para baixo, não está tendo nexo nem sentido nas palavras que ele constrói, nas palavras que ele diz em seus discursos públicos, porque ele não sabe para onde está indo. E quando ele não sabe para onde está indo, quando um ditador não sabe para onde está indo, o único caminho que ele tem é a força. Os norte-americanos sempre tiveram, e esse comentário representa isso aqui, dê uma olhada nesse comentário aqui em azul, eles sempre tiveram respeito aos veteranos de guerra. E aí o comentário fala, e eles têm maior respeito pelos veteranos. Chegou no momento crítico. Sim, estamos no momento crítico, porque é a derrota de Trump. Trump provavelmente não vai ganhar as eleições. O povo norte-americano, e até um erro meu, eu falei que não estavam se importando com a guerra do Irã, mas parece que sim. A população norte-americana está contra a guerra do Irã, tanto por conta dos seus militares, que são pessoas da sua própria nação, serão vidas desperdiçadas para atender o interesse da família Trump, e em segundo lugar, porque serão vidas desperdiçadas em uma guerra sem sentido para atender os interesses de Israel, que é o único que tem ali uma capacidade de acolher os interesses do Donald Trump para tentar dominar o Oriente Médio e continuar sendo um estado fantoche dos Estados Unidos. Ou melhor, do Donald Trump. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Coisa curta só sobre esse momento realmente ridículo, hipócrita, já que os Estados Unidos sempre tiveram um respeito gigantesco a quem fez parte do seu exército, a quem lutou nas suas frentes militares, mostrando que um veterano, ao se opor aos interesses do Donald Trump, nada mais é do que um inimigo público, ou melhor, um inimigo do Donald Trump. Se inscrevam no canal, deixem seu like e seus comentários. Eu sempre respondo os comentários, sempre tiro um tempinho para dar uma olhada nos comentários disponíveis aí, tudo bem? Obrigado por assistir e até uma próxima.